Oi, tucanos! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de estudos Acampando com o Criador. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Eduarda e eu já vou te pedindo para não esquecer de curtir o vídeo, compartilhar com os seus amigos e deixar um comentário. E vamos de mantra. Para ser um tucano original, tem que se inscrever no canal. Uma das espécies de pássaros mais famosas no Brasil, o beija-flor, chama a atenção por seu corpo delicado, bico alongado e jeito de voar. Mas o quanto você realmente sabe sobre esse pássaro? Essas são as curiosidades mais incríveis que encontramos sobre este animal. Da família dos troquilídeos, o beija-flor é um pássaro originário das Américas, nosso continente. O hábitat do beija-flor pode ser do Alasca, nos Estados Unidos, até a Terra do Sol, a nossa vizinha Argentina. Ao todo, são mais de 320 espécies, sendo que a maior parte delas vive em climas tropicais e subtropicais, em especial aqui no Brasil e no Equador. Um dos elementos de maior beleza do beija-flor são as suas cores cintilantes. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, essas cores não vêm da pigmentação das penas. Na verdade, elas são resultado de um fenômeno conhecido como iridescência. Tal fenômeno acontece quando as cores do arco-íris são refletidas em uma superfície, não à toa, mas por fatores como o nível de iluminação, umidade, ângulo de visão e desgastes nessa superfície. Outra curiosidade sobre o beija-flor é que o peso do coração dele equivale a 5% do peso total de seu corpo. Pode parecer pouca coisa, mas, para se ter uma ideia, o peso do coração humano não ultrapassa a marca de 0,5% do peso total. O fator faz com que o beija-flor tenha uma circulação sanguínea mais eficiente e, portanto, melhor irrigação dos músculos, o que é extremamente importante para o seu voo. Ser capaz de ficar suspenso no ar está também entre as curiosidades do beija-flor, mas pouca gente sabe o quanto ela é realmente fascinante. Essa aptidão somente é possível graças a um conjunto de particularidades orgânicas que inclui batimentos cardíacos e metabolismo hiperacelerados, alimentação especial, ossos fundidos e alongados nas asas, ombro com rotação de cerca de 180 graus e o bater de asas ultra rápido em formato de 8. E tudo isso que vimos até agora nos aponta para evidências científicas que mostram a impossibilidade do surgimento desse animal sem que antes tenha existido um planejamento minuciosamente inteligente. E é aí que chegamos até a teoria do design inteligente. Então, solta a vinheta do canal. Vamos juntos descobrir como a criação, design e gratidão podem ter tudo a ver com o que somos, temos e sabemos fazer. A teoria do design inteligente é uma teoria científica que emprega os mesmos métodos utilizados por outras ciências históricas para concluir que muitas características do universo e dos seres vivos são melhor explicadas e compreendidas por uma causa inteligente, não por um processo não guiado como a seleção natural ou o surgimento da vida por meio de uma explosão. É um movimento cientista que estuda a complexidade da natureza e percebe nela detalhes irredutivelmente complexos que não poderiam existir e nem funcionar um sem o outro e muito menos terem surgido aleatoriamente. O seu coração batendo e você respirando de forma automática sem sequer perceber. Flores minuciosamente desenhadas para possuírem o mesmo tamanho e formato se forem cortadas ao meio. Os patos que possuem uma glândula que existe apenas para fornecer o material necessário para que ele flutue despreocupado pelos lagos. O rotor bacteriano, que é uma série de peças a nível molecular que formam o mecanismo da cauda que a bactéria usa para se deslocar. Na verdade, o universo inteiro mostra que as leis da natureza e as características do nosso planeta foram ajustadas para que a vida do homem fosse possível.
Mas a pergunta que não quer calar é: como podemos demonstrar gratidão ao nosso Criador ao nos depararmos com cada detalhe que Ele planejou? Fácil, fácil. Através da mordomia. A mordomia é um privilégio que Deus nos concedeu para o nosso desenvolvimento no amor e para a vitória sobre o egoísmo e a cobiça. Os mordomos se alegram nas bênçãos que chegam aos outros como resultado de sua fidelidade. Dessa forma, a mordomia é a correta administração dos nossos talentos, tempo, templo e tesouro. Muito mais do que responsabilidades, ser mordomo do que Deus nos dá é uma expressão de gratidão. Quando entregamos a Deus tudo o que temos e somos, pois de qualquer forma tudo realmente pertence a Ele tudo aceita, mas torna a nos devolver o que lhe entregamos, fazendo-nos responsáveis, mordomos ou encarregados de tudo o que possuímos. A mordomia vai mudando a nossa vida e a percepção das coisas ao nosso redor. Nossa tendência a viver confortável e egoisticamente desaparece diante da percepção de que nosso Salvador era um estrangeiro, esteve nu e foi posto na prisão. Sua ordem, portanto, ide e ensinar em todas as nações, faz com que as atividades da igreja, testemunho do evangelho, ensinamentos, pregação e batismo tornem-se preciosas para nós. Pelo amor de Cristo, procuramos então ser mordomos fiéis. Mas o que é a mordomia? Bem, mordomo é uma pessoa encarregada da administração da casa ou da propriedade de outra pessoa. Mordomia é a posição, dever ou serviço de um mordomo. Para o cristão, mordomia significa a responsabilidade do ser humano por e pelo uso de tudo o que Deus lhe confiou: vida, corpo físico, tempo, talentos, habilidades, posses materiais, oportunidades de serviço em favor do outro, seu conhecimento sobre a verdade bíblica. Tudo isso. Em sua dimensão mais ampla, a mordomia envolve o uso sábio e abnegado da vida. Essas são as formas de reconhecer a propriedade de Deus. A vida, ela pode ser dividida em 4 áreas básicas, cada uma delas representando um dom de Deus. Ele nos deu um corpo, o templo, habilidades, talento, tempo de vida e posses materiais, tesouro. Ou seja, temos de assumir o cuidado do mundo que nos cerca, o qual nos foi dado todo o domínio. Mordomia do templo. Os filhos de Deus são mordomos de si mesmos. Devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Os cristãos recebem o privilégio de desenvolver a capacidade física e mental com vistas a alcançar o máximo de habilidades e oportunidades. Assim procedendo, trazem honra a Deus e podem se provar uma grande bênção aos seus semelhantes. Mordomia dos talentos. Cada pessoa possui aptidões especiais. Uns podem ser dotados de talento para a música, outros para artes manuais. Alguns conseguem estabelecer amizade com mais facilidade do que outros, ao passo que muitos produzem melhor quando estão sozinhos. Deveríamos procurar o constante cultivo dos dons que o Espírito Santo nos concedeu, de modo a multiplicá-los. A boa mordomia utiliza literalmente os dons de modo a obter maiores benefícios para o Senhor dos talentos. Mordomia do tempo. Na qualidade de fiéis mordomos, glorificamos a Deus mediante do sábio uso do tempo. Tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. A Bíblia nos adverte a não nos conduzirmos como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias eles são maus. Tal como Jesus, devemos nos ocupar dos negócios do nosso Pai. E vale lembrar que
o sábado, ele também é uma parte do nosso tempo. Uma vez que o tempo é um dom de Deus, cada momento ele é precioso. Ele nos é concedido para formarmos o caráter a ser levado para a eternidade. Mordomia fiel do tempo significa utilizá-lo para conhecer melhor o nosso Salvador, para ajudar os nossos semelhantes e para compartilhar o Evangelho. E não podemos esquecer, o sábado ele é um espaço no tempo para que a gente possa adorar ao nosso Criador junto com toda a nossa comunidade. Mordomia do tesouro. Deus concedeu a nossos primeiros pais a responsabilidade de subjugar a terra, governar sobre o reino animal e tomar cuidado do jardim do Éden. Tudo isso estava à disposição deles, não apenas para deleite e prazer, como também para o trabalho, a sua administração. Uma única restrição lhes foi imposta, que não deveriam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore representaria para eles uma constante lembrança de que Deus ele era o verdadeiro proprietário e possuía a autoridade final sobre a terra. Ao respeitar essa restrição, estariam eles demonstrando fé e sua lealdade ao Salvador. Após a queda, Deus não mais poderia prová-los por meio da árvore do conhecimento, mas a humanidade ainda assim necessitaria lembrar constantemente de que Deus ele é a fonte de todo o bem e de todo o dom perfeito, e que Ele é quem nos capacita a adquirir riquezas. A fim, então, de nos lembrar que Ele é a fonte de todas as bênçãos, Deus instituiu o sistema de dízimos e ofertas. Os adventistas do sétimo dia adotaram o modelo levítico como método adequado e bíblico para financiar a propagação mundial do Evangelho. Deus ordenou que a proclamação do Evangelho dependa dos esforços e ofertas de seu povo. Ele os chama para que se tornem colaboradores altruístas de sua boa obra, oferecendo seus dízimos e ofertas. Mas o que são dízimos? Assim como o sétimo de nosso tempo, o sábado, pertence a Deus, assim lhe pertence 1/10 das coisas materiais que adquirimos. As Escrituras nos ensinam que o dízimo é santo ao Senhor, pois simboliza a propriedade divina de todas as coisas. Esta parcela lhe deve ser devolvida, pois sempre foi, na verdade, sua propriedade. O sistema de dízimos é belo em sua simplicidade. Sua justiça é revelada pela aplicação proporcional sobre o rico e sobre o pobre. E as ofertas? Bem, cristãos agradecidos não podem limitar ao dízimo suas contribuições à igreja. Nos dias de Israel, o tabernáculo e mais tarde o templo foram construídos com ofertas voluntárias, ofertas dependentes do coração do doador. Também eram as ofertas que proviam a cobertura dos gastos de manutenção desses lugares de adoração. Os israelitas provavelmente contribuíam com cerca de 1/4 a 1/3 de sua renda final para os propósitos religiosos e propósitos de caridade. E será então que essas contribuições tão pesadas fizeram o povo ficar mais pobre? Pelo contrário, Deus prometeu abençoá-los em sua fidelidade. Hoje ainda, o Senhor pede ofertas liberais à medida que nos concede prosperidade. As ofertas são necessárias para construir, manter e operar as igrejas e para empreender a obra médico-missionária, demonstrando o significado prático do Evangelho. O princípio da mordomia se aplica tanto àquilo que retemos quanto àquilo que damos, ao passo que o dízimo representa o teste básico de nossa mordomia em aspectos de posses materiais. O uso que fizermos do restante também nos coloca à prova. O uso que fazemos dos bens materiais revela quanto amamos a Deus e aos nossos semelhantes. O dinheiro pode ser uma grande força para o bem. Em nossas mãos pode ele prover alimento para o faminto, bebida para o sedento e roupas ao despido. A partir da perspectiva de Deus, o principal valor do dinheiro está em seu uso para suprir as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o sustento de sua obra. Foi para o nosso próprio benefício e não para o seu que Deus nos colocou na posição de mordomos. Uma das razões por que Deus nos pede que lhe consagremos continuamente
toda a nossa vida, tempo, talento, templo e tesouro, é para estimular nosso próprio crescimento espiritual e desenvolvimento do nosso caráter. Mordomia envolve serviço aos outros e disposição de compartilhar tudo aquilo que Deus graciosamente concedeu para que sirva de benefício aos outros. Isso significa que não mais consideraremos que a vida consiste da quantidade de dinheiro que possuímos, dos títulos que ostentamos, das pessoas importantes que conhecemos, da casa e da vizinhança em que vivemos e da posição ou influência que julgamos possuir. A verdadeira vida é conhecer a Deus, desenvolver amoráveis e generosos atributos à semelhança dos seus e dar aquilo que pudermos de acordo com a prosperidade que Ele nos houver dado. Dar no genuíno Espírito de Cristo é realmente viver. Em vista da garantia de Cristo de que Ele retornará quando o Evangelho do Reino tiver sido pregado em testemunha a todas as nações, todos nós somos convidados a ocupar a posição de mordomos e co-obreiros de Cristo. Deste modo, o testemunho da igreja será uma poderosa bênção para o mundo, e seus fiéis mordomos ficarão felizes quando perceberem as bênçãos do Evangelho sendo estendida às outras pessoas. Não se trata da sua ou da minha quantidade de moedas. Se trata de sabermos que o que possuímos veio do Senhor e para Ele deve ser utilizado. Doar com alegria, devolver com convicção. Ele vem, Tucano, e nós o aguardamos de coração grato. Maranata. Toma o meu coração e toda a minha alma.